Graças a Paz, irmãos. Sempre uma alegria estar com os irmãos, ainda mais numa ocasião especial como essa, aniversário 54 anos da nossa UMP. Nossa, porque eu sou da UMP ainda, a UMP Betel, então nosso UMP. Meus irmãos, é um privilégio poder expor a palavra do Senhor nessa noite, e para isso eu os convido então que abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós leremos os versos de 57 a 62. Esse é um texto, de certa forma, conhecido. Lucas 9, 57 a 62. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 9, dos versos 57 até o verso 62. Indo eles, caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos teu direcionamento agora que nós nos colocamos diante da tua palavra, a exposição da tua palavra. Pedimos que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, Senhor, para que nós contemplemos as profundas maravilhas da tua santa palavra, para que nós sejamos por ela, Senhor, exortados, por ela encorajados, por ela confortados e confrontados, Senhor, para a nossa vida cristã. Que pela exposição da tua palavra ao Senhor, nos ajude a crescer em santidade, a crescer no nosso relacionamento contigo, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Ajude-nos a compreender os nossos deveres diante do nosso mundo, Pai. Seja conosco, nós dependemos de Ti, Senhor, somos carentes da Tua graça. Tem misericórdia de nós. É a oração que fazemos, confiados em Ti, no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, talvez vocês conheçam a história de John Knox. John Knox foi um reformador, um pré-reformador. Ele nasceu ali em 1514 na Escócia, na cidade de Haddington. E ele foi alcançado pela graça redentora do Senhor Jesus. E em determinado momento da sua vida, então, ele se tornou um corajoso seguidor de Jesus. Ele era um crente como nós o somos. O seu compromisso era com a verdade e isso deu o tom da sua vida cristã. Na Escócia daquela época, contudo, a Escócia era marcada por corrupções políticas, por corrupções em todos os níveis da sociedade, de modo geral. Isso talvez te gere alguma identificação com a nossa própria realidade. Naquela época, e naquela época o mestre de Knox, ele era o grande pregador da Escócia. Ele era a voz que anunciava o evangelho, que exortava os políticos corruptos, a toda a nação acerca das suas infidelidades. E em determinado momento, o curso natural da vida, o Senhor chamou esse grande pregador para si, o recolheu. E então, alguém precisava continuar o trabalho. Alguém precisava se levantar e se dispor para ocupar o púlpito da Escócia e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Inicialmente, John Knox se esquivou do serviço. Ele disse que ele era um professor, ele disse que a vocação dele era permanecer ali, numa sala de aula, com poucos alunos. Ele se esquivou do serviço. Ele disse que não podia correr para onde Deus não o havia chamado. Foi aí que, numa assembleia, como as que a gente tem nas autarquias da nossa igreja, como a gente tem na organização da nossa igreja, um homem se levantou e ele disse o seguinte: em nome de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, em nome daqueles que presentemente o conclamam por minha boca, ou seja, ele estava dizendo: eu sou o representante de todos, eu chamo
a obrigação, que não recuses essa santa vocação, mas que tenha apreço pela glória de Deus, pelo aumento do reino de Cristo e edificação de teus irmãos. Que você, John Knox, assuma o ofício público da pregação, assim como procuras evitar o pesado desprazer de Deus e desejas que Ele multiplique a sua graça em ti. A história conta que John Knox, em prantos, atravessou aquele salão e foi embora. De modo semelhante, meus irmãos, no texto em que nós lemos, Lucas registra 3 diálogos de Jesus com possíveis seguidores seus, que, assim como Knox, inicialmente hesitaram em obedecer ao chamado e foram confrontados pelo próprio Mestre. Veja, Lucas escreveu este evangelho a Teófilo, para que Teófilo, ele escreveu um registro, depois de muita pesquisa, de muito estudo, um registro ordenado dos fatos, para que Teófilo ele pudesse ter certeza, plena certeza das verdades em que ele fora instruído outrora. Assim, Lucas, até o verso 50 do capítulo 9, ele fala do início do ministério de Jesus na região da Galileia. E a partir do verso 51 desse capítulo, há uma drástica mudança no registro de Lucas. Há uma drástica mudança no destino do Senhor Jesus. Ele afirma no verso 51 que aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus mudou o curso. Ele ia agora para Jerusalém. A partir desse verso, a história toma outra direção. Jesus caminha à sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Literalmente, Jesus está caminhando para a morte. E o seu primeiro movimento nessa viagem é enviar alguns dos seus discípulos para anteciparem um local para que eles pudessem repousar nessa viagem. Eles eram viajantes, eles não tinham onde dormir em todos os locais onde eles passavam, então os discípulos foram à frente para antecipar um local de descanso para eles. Chegando lá, num povoado de samaritanos, diz o texto, nos versos 52 e 53, Jesus foi rejeitado, porque ele foi reconhecido como alguém que viajava para Jerusalém. E é nesse momento, então, que, enquanto eles caminhavam, Jesus teve de lidar com alguns compromissos conflitantes. Ele teve de lidar com alguns dos seus discípulos e alguns dos que desejavam serem seus discípulos, mas que não haviam entendido corretamente, adequadamente o caráter, a natureza desse discipulado. Jesus então lhes demonstra como que os compromissos reais que esses aspirantes tinham, e nós vamos ver nessa noite, eles eram conflitantes com a realidade do reino de Deus. E com isso, os 3 hesitaram. Simbolicamente, esses 3 indivíduos, eles representam a rejeição dos discípulos diante do custo que seguir a Jesus envolve. Sendo assim, meus irmãos, nós veremos nessa noite a realidade de seguir a Jesus, é o nosso tema, a realidade de seguir a Jesus. Veremos isso em 3 partes, que são justamente os 3 diálogos que Jesus tem com cada um dos possíveis discípulos, dos aspirantes ao discipulado. E esses 3 diálogos colocam os nossos compromissos em conflito com os compromissos do reino. No primeiro diálogo, nós veremos, então, que a realidade de seguir a Jesus exige que nós deixemos o nosso próprio conforto. Versos 57 e 58. A realidade de seguir a Jesus exige que nós deixemos o nosso próprio conforto. Jesus e seus discípulos seguiam viagem, enquanto alguém, o texto não diz quem, não determina, não define quem que é essa pessoa, mas então nós vamos chamá-lo de um aspirante. Esse aspirante se dirige a ele dizendo que caso Jesus fosse, para qualquer lugar que fosse, ele o seguiria. Mesmo que ele não soubesse para onde. Isso é muito bonito de se dizer. Lembra aquilo que Ruth diz para Noemi: aonde fores, irei eu, aonde morreres, morrerei eu, aonde pousares, pousarei eu. Isso se torna um tanto quanto mais impressionante se a gente leva em consideração para onde Jesus estava indo. A gente não sabe se o aspirante ao discipulado sabia, mas Jesus estava caminhando para Jerusalém. Jesus estava caminhando rumo à sua morte substitutiva na rude cruz. Que coisa mais bela de se dizer.
Não obstante, o Senhor conhecia o coração desse suposto seguidor. É isso que a gente entende, já que no verso 58, diante de tão linda afirmação, Jesus joga um balde de água fria. Ele, basicamente, ele diz, olha, você diz que vai me seguir para qualquer lugar que for, independentemente de onde for. Mas você sabe o que isso significa? Você sabe qual que é a realidade de me seguir? Este aspirante conhecia apenas uma face da realidade de seguir a Jesus. Talvez ele conhecesse a fama do ministério, a fama dos milagres, do poder que Jesus tinha de curar os enfermos, multiplicar os alimentos, de expulsar os demônios. Mas Jesus, há pouco, havia sido rejeitado. Há pouco, Jesus tinha demonstrado que a realidade é um tanto quanto mais difícil do que esse homem imaginava. Jesus nunca escondeu dos seus discípulos o custo de segui-lo. Ele nunca escondeu desse aspirante e nem de você qual que é o custo de segui-lo. Por isso que o Senhor se dirige a esse discípulo e ele faz a primeira afirmação radical acerca dessa realidade. As raposas, os animais comuns ali da região, têm as suas tocas, têm os seus buracos de onde saem, caçam um animal e voltam. Os passarinhos, eles têm os seus ninhos, onde eles podem se defender, podem defender os seus filhotes, onde eles podem guardar o seu alimento. Mas o Filho do Homem, aquele que criou as raposas, aquele que criou os passarinhos, ele não tem onde reclinar a cabeça. Ele era um viajante. E ele dependia da hospitalidade das pessoas àquela época. E eles acabaram de presenciar a falta de hospitalidade. Inclusive, é com falta de hospitalidade que a vida de Jesus neste mundo começa. Ele nasceu numa estrebaria, porque não havia hospitalidade para que o Rei dos Reis, o próprio Filho de Deus, nascesse nesse mundo. Dessa forma, Jesus está dizendo a este homem que se ele realmente quiser segui-lo, ele deve saber que terá de abandonar algumas coisas. A começar pelo seu conforto. Jesus, meus irmãos, ele deixou a morada celestial para vir a este mundo. Imagine só como era a vida de Jesus na glória celeste. Ele deixou a morada celestial para vir a este mundo. Fez-se como um de nós. Fez-se como servo. Submeteu-se à morte de cruz para cumprir a vontade do Pai, em amor a cada um dos seus, para salvá-lo da escravidão do pecado, para salvá-lo de você mesmo. E agora ele chama, ele o convoca para segui-lo, para deixar tudo em favor dele e segui-lo. O que não significa que você vai sair daqui da igreja, vai chegar na sua casa, abrir o seu computador, o primeiro site de anúncio de imóveis e vai anunciar tudo que você tem. Não é isso que Jesus espera de nós. Isso não é isso, literalmente. Mas significa que o seu coração, ele não pode estar nos bens materiais. O seu coração, ele não pode repousar nos tesouros dessa terra, como a gente leu há pouco. O seu coração deve repousar naquilo que é eterno. As coisas desse mundo não podem tirar o seu coração da realidade de seguir a Jesus. Aquilo que o Senhor te dá não pode tirá-lo de Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, a caminhada cristã ela não será sinônimo de conforto. É possível que em muitas oportunidades você terá que se dispor a abandonar o seu próprio conforto em favor do reino de Deus. É possível, seja apoiando financeiramente, materialmente ou pessoalmente com seus dons e talentos o reino. Talvez para cumprir a comissão de ir e fazer discípulos de todas as nações, quem sabe o Senhor não levante missionários dentre nós. Talvez para ir à Missão Kaiowá, como eu sei que muitos de vocês já foram, 20 horas de ônibus, todo torto ali. Talvez é possível que você tenha de deixar o seu próprio conforto
amando o seu próximo como a ti mesmo, se dedicando em orar por ele, quem sabe saindo numa noite fria, você está ali de pijama, pantufa, chocolate quente na mão, pronto para assistir um filme, e um irmão te liga: rapaz, estou precisando de você. Talvez você tenha que deixar o seu conforto para atender o seu irmão, para chorar as lágrimas desse irmão. É possível, meus irmãos, que este irmão esteja precisando de algum recurso, e você terá de deixar o seu conforto. É isso que o Senhor espera de nós. E, meus queridos irmãos da UMP, meus queridos jovens, e veja, isso não se aplica só aos jovens entre 18 e 35 anos, se aplica aos jovens há mais tempo, e aqueles que ainda serão jovens de 18 a 35 anos. Mas eu queria me dirigir especialmente a vocês, sociedade, UMP. Deixar o seu conforto para seguir a Jesus pode estar mais perto do que você imagina. Talvez deixar o seu conforto para seguir a Jesus, para servir ao reino de Deus, possa estar aqui na região, no presbitério. Nós precisamos de jovens dispostos a botar a mão na massa, a trabalhar pelo reino de Cristo, a servir a nossa federação de UMPs. Isso vale também para as outras sociedades. Nós precisamos de mulheres dispostas a servir a SAF, de homens dispostos a servir ao PH, e assim servir o reino de Deus, edificar os irmãos da igreja. Nós precisamos de gente disposta na área da música, mas de modo especial precisamos de jovens dispostos a servir a Deus na UMP, na nossa federação. Que Deus levante jovens dispostos aqui dessa igreja, das igrejas do nosso presbitério. Mas, além de deixar o conforto, a realidade de seguir a Jesus exige também, nos versos 59 e 60, que nós priorizemos o reino. Diferentemente do primeiro aspirante que se dirigiu ao Senhor, o segundo aspirante ao discipulado, ele é confrontado por Jesus, que lhe convoca a segui-lo. Além disso, enquanto o primeiro ele é resoluto quanto ao fato de seguir a Jesus, esse já não é. Se aquele foi rápido em prometer, esse aqui ele é lento em cumprir. Isso porque, diante de tão eminente e urgente chamado, ele tem outra prioridade. E é por isso que a palavra primeiro é importante para a compreensão desse segundo diálogo. Ela demonstra uma sucessão de coisas. Nesse caso, esse aspirante ele pede para seguir a Jesus somente depois de sepultar o seu pai. E isso causa estranheza num primeiro momento, né? Nós temos um problema aqui. Como assim? Parece incompassivo da parte do Senhor Jesus não deixar que esse homem sepulte o seu próprio pai. Não obstante, meus irmãos, esse não era um compromisso urgente. Como se o pai daquele aspirante tivesse falecido naquele mesmo dia pela manhã e o sepultamento fosse pela tarde. E aí, no dia seguinte, na segunda-feira, no nosso caso, então, ele se dirigiria para seguir a Jesus. Não. A cultura da época indica que, quando um familiar próximo vinha a óbito, era costume que eles ficassem reclusos, vivendo um momento de luto. Então, nós compreendemos que o familiar, o pai deste aspirante, não havia falecido recentemente, senão ele estaria ali recluso no luto, ele não estaria conversando com Jesus numa viagem. Então, a possibilidade mais provável é de que esse homem estivesse esperando a morte de seu pai para só então seguir a Jesus. Mesmo assim, parece incompassivo ainda. Só que, ainda na cultura da época, 1 ano depois da morte e do sepultamento, havia um segundo sepultamento, ali em que o responsável enterraria os restos do falecido. Então, veja só, isso significa que se o pai desse aspirante falecesse amanhã, ele seguiria Jesus somente 1 ano depois, se o pai dele falecesse amanhã. Esse aspirante, ele está apresentando ao Senhor Jesus uma agenda indeterminada. O uso de Lucas aqui nos permite essa compreensão. Ele está dizendo assim, olha, ele está pedindo para esperar o sepultamento do seu pai, sem sequer saber quando isso seria. Podia ser que demorasse 10 anos, 15 anos, 20 anos. Podia ser que ele falecesse antes do seu pai.
E mesmo assim, meus irmãos, nós poderíamos considerar então que esse aspirante ele estava preocupado em cumprir com o quinto mandamento, de honrar o seu pai, de modo que o seu pedido é para que Jesus o deixasse cuidar do seu pai durante os anos finais da sua vida, mas não é o caso. Esse aspirante ele está usando a sua situação familiar como desculpa para adiar o seu compromisso com o mestre. Sabendo disso, então, Jesus responde no verso 60 a esse homem: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. A você cabe a responsabilidade de ir e espalhar o reino de Deus. Jesus intenta por dizer que mesmo os mortos, ou seja, a pessoa sem discernimento espiritual, podem cuidar das suas próprias famílias, podem cuidar dos seus próprios mortos. Mas quem é que sairá e pregará o reino de Deus, senão um vivo espiritualmente? Apenas um verdadeiro seguidor de Jesus poderia fazer isso. E se esse aspirante apresenta a Jesus uma agenda indeterminada, Jesus responde a ele também com uma agenda indeterminada. Vai e prega. É a agenda do reino que deve ser indeterminada. É a agenda da pregação do evangelho, no sentido de que ela não deve ser regulada por outras agendas, por outros compromissos, mas deve ser a prioridade na vida de um crente. Esse aspirante, então, é chamado para ser um arauto de Deus. Aquele incumbido de anunciar a mensagem de salvação. Aquele que Paulo diz que tem os pés formosos porque anunciam as boas notícias de salvação. Paulo está emprestando uma expressão do Antigo Testamento, usada por Isaías e Naum, os profetas Isaías e Naum, em que eles refletem a característica, eles refletem a função do mensageiro do campo de batalha, que vinha às vezes de distâncias e distâncias correndo, com os pés descalços por muitas vezes, para anunciar a redenção do campo de batalha, a vitória que o povo de Deus tinha obtido. Veja só, ele correu por quilômetros, o pé dele não chega bonito, talvez machucado, sujo de terra, pior do que pé de criança, depois de 5 dias de acampamento, talvez. Mesmo assim, esse arauto, esse mensageiro, ele traz as boas novas de salvação. Quão formosos são os pés desse arauto. Quão formosos são os pés dos que anunciam as más e as boas notícias desse reino. Ainda Paulo nos conta as más notícias. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Mas ele também fala das boas notícias, o dom gratuito de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis aí as más e as boas notícias que você, arauto de Deus, está incumbido de pregar. Vá e pregue, porque essas são as belas palavras de vida. Segundo registra Lucas, meus irmãos, este não foi o primeiro aspirante para quem Jesus disse: siga-me. Se a gente voltar lá no capítulo 5, versos 27 a 28, nós vemos Jesus se dirigindo a Levi, um coletor de impostos. E o texto diz: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Sabemos que Levi, de fato, seguiu a Jesus. Alguns anos depois, ele escreveu o seu próprio evangelho. Levi se identifica no seu evangelho como Mateus. Ele foi um fiel seguidor do Senhor Jesus. Mas a hesitação desse segundo indivíduo também é contraposta à pronta disposição de Simão, João e Tiago, que lá no capítulo 5, verso 11, arrastando os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. É isso que o Senhor espera de nós. E este segundo diálogo nos leva a considerar que nem sempre o que nos leva a adiar o nosso compromisso para com o reino de Deus é algo ilegítimo. Não era ilegítimo cumprir com o quinto mandamento. Não era ilegítimo querer sepultar o seu pai, cuidar do seu pai nos anos finais de sua vida. Não era. Não era. O que era ilegítimo era o uso que esse aspirante estava fazendo disso. Esse suposto discípulo estava usando disso para adiar a sua responsabilidade com o reino. E é isso que torna a história pecaminosa. Isso nos leva a uma pergunta, a uma reflexão pessoal. O que é que tem levado você a adiar o seu compromisso com o reino de Deus? Qual que é a coisa legítima que tem levado você a adiar o seu compromisso com o reino de Deus? Talvez seja aquela faculdade que você tanto quer entrar e está estudando dia e noite. Eu não posso ir na programação sábado. Puxa, culto à noite. Eu tenho que estudar para a prova amanhã.
eu não posso. Talvez seja aquela pós-graduação que você tanto quer fazer, inadiável. Nossa, as aulas são bem no domingo. Elas são bem no sábado, não tem uma programação. Eu não posso estar nunca com os irmãos. Talvez seja o seu emprego, uma expectativa por promoção, aquele projeto que você precisa entregar nessa semana. Talvez seja algum familiar, algum amigo, possivelmente algum sonho pessoal que você guarda as 7 chaves, seja o que for. Seja o que for, isso não deve ter a primazia no seu coração, não pode tomar o lugar que pertence a Cristo no seu coração. Não, eu vou fazer isso e depois eu sigo a Jesus. Não. Essa não é a realidade de seguir a Jesus. Você nunca deve permitir que um falso senso de dever te atrapalhe para com o seu verdadeiro dever, que é para com Cristo Jesus, seja qual for a sua situação particular. De fato, a realidade de seguir a Jesus, meus irmãos, exige que nós deixemos o nosso próprio conforto, exige também que nós priorizemos o reino, mas também exige que nós não hesitemos diante do serviço. É isso que nós aprendemos nesse último diálogo, nos versos 61 e 62. Da mesma forma que o primeiro aspirante, esse terceiro, ele também manifesta a Jesus a sua intenção de segui-lo. E, tendo ouvido o que foi respondido ao segundo aspirante, ele já apresenta a sua hesitação com o início imediato do discipulado. Ele diz, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Claro, ele provavelmente começaria a seguir a Jesus muito antes do segundo aspirante. Mas primeiro, ele gostaria de despedir-se dos que estão em sua casa. Diante disso, então, Jesus responde, intentando por dizer a ele, que aqueles que acabaram de colocar a mão no arado e continuam a olhar para trás, eles não são aptos ao reino de Deus. Eles não são úteis ao reino de Deus. Mais uma vez, a resposta de Jesus nos soa um tanto quanto estranha. Será que Jesus não está sendo incompassivo? Principalmente se a gente considera a resposta de Jesus no contexto do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 19 a 21, quando Elias, diante do chamado de Eliseu, pediu e recebeu a permissão de despedir-se dos seus, com uma festança para os seus amigos e familiares. O texto diz lá, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz, que foi colocar o manto sobre ele. Voltou Eliseu de seguir a Elias. Tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então esse terceiro aspirante, ele tinha um bom precedente das Escrituras. Ele tinha, de fato. E a resposta de Jesus parece que leva em consideração esse precedente. Entretanto, Jesus está demonstrando para esse aspirante que a natureza de segui-lo é muito mais radical do que a natureza de seguir um profeta do Antigo Testamento. É interessante justamente a relação que Jesus faz com o arado nesse verso, porque nos dá a impressão de que Jesus reconheceu o precedente. E ele diz, aqueles que tendo posto a mão no arado continuam a olhar para trás. Eles não são aptos para o reino de Deus. Aqueles que desejam seguir a Jesus, é a comparação do Senhor aqui, aqueles que desejam seguir a Jesus são como aqueles que trabalham arando a terra com um arador. E o arado, ele era um instrumento muito frágil, de certa forma. Ele servia para quebrar a superfície do solo, né? E quando o arador ele começava o seu trabalho de arar a terra, a sua concentração ela era muito importante por pelo menos 3 razões. Ele punha as suas mãos sobre o arado e ele deveria seguir em linha reta, né? Então, se ele olhasse para trás, certamente ele não conseguiria manter o curso adequado. Essa é a primeira razão. Uma segunda razão é de que ele não conseguiria empreender a força correta para quebrar a profundidade do solo de maneira adequada, para que a semente pudesse ser posta ali. E uma terceira razão era de que o arado era um instrumento frágil. Se ele estivesse olhando para trás, uma pedra mínima que fosse estivesse no caminho,
poderia quebrar o instrumento. Então, no mínimo, ele estaria fazendo um trabalho mal feito. No mínimo. Mas a coisa poderia ser muito mais trágica. Seria trágico olhar para trás. Daí a necessidade de se deter nessa atividade, de se concentrar nessa atividade. A ponto de que nada o interrompesse. Mas Jesus sabia. Se esse rapaz, que tinha acabado de colocar suas mãos sobre o arado, já estava olhando para trás, ele não seria útil ao reino de Deus. Ele não seria útil ao reino de Deus. Possivelmente, ele voltaria e, ao se despedir, seria desencorajado, quem sabe? Alguma coisa poderia lhe acontecer no caminho. A realidade de seguir a Jesus é urgente. Não há tempo para hesitações. E talvez você lute com uma tentação semelhante à desse último aspirante. Sempre postergando a sua embarcação nessa viagem rumo à Nova Jerusalém. Sempre tem alguma coisa para fazer. Você tem hesitado há anos, ouvindo o Evangelho domingo após domingo nestes bancos, e tem hesitado semana após semana. Há sempre algo que deve ser feito antes, ou no mínimo, você está sempre olhando para trás. Você está sempre olhando para a vida que você está deixando. Mas eu vou seguir a Jesus? Mas e o jogo de futebol no domingo? Vou ter que deixar de assistir? Eu não posso sondar o seu coração para saber o que é que tem lhe impedido de assumir o compromisso de seguir a Jesus. O que é que tem levado você a hesitar diante do serviço do reino. Mas como destaca um pastor que viveu no século XVIII na Inglaterra, não há como servir a Cristo com o coração dividido. A gente leu na liturgia, não há como servir a dois senhores, não há como servir aos meus próprios interesses e aos interesses do reino de Deus. Quem olha para trás, para qualquer coisa nesse mundo, não está apto a ser um seguidor de Jesus. Quem, assim como a mulher de Ló, olha para trás, é porque realmente quer voltar. O frágil compromisso destes 3 supostos seguidores de Jesus, meus irmãos, é contraposto no Evangelho de Lucas à firme resolução do Senhor em ir para Jerusalém, a morrer ali por todos aqueles que pusessem a sua confiança nele. É como se Jesus estivesse dizendo nos versos anteriores que, não importando o custo, ele está disposto a ir até a cruz em favor dos seus. E é isso que o Senhor Jesus espera de nós. Não importando os custos, Ele espera que nós tomemos a nossa cruz e o sigamos com todo o nosso coração. Que nós deixemos o nosso próprio conforto, se isso for necessário. Que nós priorizemos o reino diante de tudo, diante da nossa própria vida, e que nós não hesitemos diante do serviço desse reino. Esse é o caráter de seguir a Jesus. Essa é a realidade de seguir a Jesus. E aqueles que realmente estiverem dispostos a isso, devem ter isso em mente. Jesus não escondeu dos seus discípulos. Dos mais novos aos mais velhos. Jesus nunca escondeu os ardores que nós teríamos nessa vida por amá-lo e segui-lo. Vocês jovens, nós jovens, nas universidades, muitas tentações que temos nesses ambientes. Jesus nos chama a olhar para a cruz. A não olhar para o nosso próprio eu, a não buscar a nossa própria satisfação. Diante das ideologias que nos cercam, o Senhor Jesus nos chama a olhar para a radicalidade da cruz, do discipulado, e segui-lo com todo o nosso coração. Concluindo, meus irmãos, observe que Lucas, ele não registrou a resposta de nenhum destes aspirantes. Ele não registra aquilo que acontece depois de Jesus confrontá-los. E nós não sabemos se a fala de Jesus os levou a reconsiderar, se a fala de Jesus revelou aos que estavam ali a realidade do coração daqueles aspirantes. A gente não sabe, mas a gente sabe o que aconteceu com John Knox, diante daquela terrível confrontação que eu mencionei no início. Depois de ser confrontado, Knox, em prantos, atravessa o salão, mas depois de um tempo ele voltou. Pregou o seu primeiro sermão publicamente.
ele se tornou o pregador da Escócia. Conta a história que ele aceitou o seu chamado. E ele orou assim: ó Senhor eterno, mova e governe a minha língua para que eu fale a verdade. A vida de Knox não foi fácil. Não. De modo algum. Lembra, ele vivia numa Escócia totalmente corrupta. E ele não temia aos homens. Ele anunciava o que devia ser anunciado. Ele falava o que deveria ser dito. Entre idas e vindas, John Knox voltou à Escócia, onde ele foi duramente perseguido pelos reis e por rainhas, mas o seu compromisso em seguir a Jesus era sólido. Era tão sólido que uma das rainhas da época, Maria Stuart, chegou a declarar que ela temia mais as orações de Knox do que um exército de 10.000 homens chegando na Escócia. Eu estou convencido, meus irmãos, de que Lucas não registrou a resposta destes candidatos, inspirado pelo Espírito, para que todos os seus leitores fossem confrontados pela fala de Jesus, oferecendo assim um impulso para que nós sondemos o nosso próprio coração, reflitamos acerca das nossas prioridades e tomemos a corajosa decisão de, assim como John Knox um dia o fez, de nos comprometermos com a realidade de seguir a Jesus. Não será fácil. Seja você um jovem da mais tenra idade, ou seja você um jovem de mais de 90 anos, e eu vi todos vocês cantando "Somos jovens num mundo velho". Essa mensagem se aplica a você. Ainda há tempo. Não é tarde para invocar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Ainda há tempo. Mas um dia pode ser tarde. Então faça isso enquanto há tempo. O próprio Deus encarnado caminhava rumo a Jerusalém para nos servir como o Cordeiro Pascal. Morrer pelas nossas iniquidades, pagar pelas nossas faltas e mediante a sua morte e ressurreição nos redimir e nos prover graciosamente a possibilidade de nós nos relacionarmos de novo com o nosso Deus. Diante disso, nós podemos andar em novidade de vida nessa longa jornada até os céus. Nós podemos andar em novidade de vida, que nós o façamos dignamente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós reconhecemos os nossos pecados. Reconhecemos que por vezes, Senhor, nós não estamos dispostos a deixar o nosso conforto para segui-lo. Que por vezes, Senhor, nós não priorizamos o reino. Que por vezes, Senhor, diante do serviço árduo, trabalhoso, nós hesitamos. Por isso nós pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor transforme o nosso coração, para que nós sejamos corajosos seguidores, que de maneira resoluta nós decidamos segui-lo para onde quer que for, qualquer momento que for, Senhor, sem sequer olhar para trás. Dá-nos essa graça, Pai. Nós oramos de modo especial pelos jovens dessa igreja, pela nossa UMP. Que o Senhor encoraje cada um deles diante das dificuldades que esse mundo os reserva, as tentações, Senhor, que esse mundo os reserva, as ideologias, Senhor, convincentes muitas vezes. Que eles sejam fortalecidos pela Tua graça, que o Senhor os alcance com poder, os santifique na verdade da Tua palavra, para que eles sejam servos fiéis, para que eles, Senhor, sejam testemunhas vivas do Senhor Jesus, para que eles possam ir e pregar este reino, as boas notícias de salvação, onde quer que eles estiverem, Senhor. Dá a eles coragem, dá a eles, Senhor, ousadia para isso, que eles não temam aos homens, eles temam ao Senhor. Nos lembramos também da nossa federação de jovens, que o Senhor
nos alcance de modo especial, que o Senhor levante dentre nós jovens dispostos a segui-lo, a servi-lo, Senhor, no âmbito do nosso presbitério, para que nós possamos, para a honra e glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, Senhor, também ser abençoados por este trabalho. Sê conosco, Senhor, nessa noite. É a oração que nós fazemos, confiados em Ti, e no nome santo do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Amém, Pai.